Vamos agora ao balanço diário de casos do novo coronavírus no país. O número de recuperados da doença chegou a 1.721.500 nesta terça-feira. Mais de 673 mil pacientes estão em acompanhamento e as mortes somam 88.539, segundo o Ministério da Saúde. E um estudo liderado pela Fiocruz e a Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ajuda a entender como a trombose, uma das principais complicações aí da Covid-19, atua no organismo dos pacientes. A pesquisa foi publicada na principal revista científica internacional da área de hematologia, a Blood, e observou os impactos do vírus no sangue, em especial nas plaquetas, células fundamentais para o processo de coagulação. Os cientistas perceberam que a liberação de mediadores inflamatórios no plasma dos pacientes causa maior ativação das plaquetas. Isso pode gerar uma coagulação exagerada, que provocaria a formação de trombos e resultaria em trombose, infarto ou até embolia pulmonar. Essa descoberta pode ajudar aí a encontrar mais formas de evitar que a doença evolua para os casos mais graves. Profissionais que atuam no combate ao coronavírus da rede pública de Belo Horizonte fizeram uma homenagem a um colega morto pela doença. O técnico de enfermagem Jerônimo Batista Pires, de 53 anos, foi a primeira vítima da Covid-19 entre os profissionais de saúde pública da capital mineira. A categoria alega que as unidades estão sobrecarregadas e pede a abertura do hospital de campanha, que está pronto há 3 meses, mas ainda não atendeu nenhum paciente. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais diz que ainda não houve demanda para a unidade. Em São Paulo, o governo anunciou a distribuição de 111 respiradores para hospitais de todas as regiões do estado no reforço ao atendimento a pacientes com a Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde informou ainda que, desde o início da pandemia, quase triplicou o número de leitos de UTI. Hoje são mais de 8.000. Após a pandemia, eles serão absorvidos pelos hospitais para suprir a falta de leitos que já existia. E um jovem morreu depois de ser atingido por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Mais uma noite de tensão. Balas cruzavam o céu da Praça Seca, zona oeste do Rio. O intenso tiroteio foi gravado por moradores. A polícia militar foi acionada. Olha a tropa chegando. No confronto, 2 pessoas foram baleadas. Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, voltava para casa quando foi atingido e perdeu a direção do carro. O estudante de direito foi levado para um hospital da região, mas não resistiu. Meu irmão, Caio, ia casar no dia 5 de setembro. Ele no dia de hoje, era para ele estar tirando foto para o book de casamento dele. Uma senhora de 80 anos, que não teve o nome divulgado, também foi ferida. Ela mora neste prédio que fica a cerca de 2 quilômetros da comunidade. A idosa levou um tiro de fuzil na perna e está internada em um hospital particular, que não informou o estado de saúde da paciente. De acordo com a polícia, o intenso tiroteio começou por conta de uma disputa de território entre traficantes e milicianos. A PM cercou as principais vias da região e hoje intensificou a segurança com o apoio de 2 helicópteros blindados. Essa é a segunda vez este mês que criminosos rivais tentam invadir comunidades da Praça Seca. No dia 8, os moradores viveram mais uma noite de confrontos. Na ação, 3 suspeitos morreram. E uma mega operação em 11 estados do país prendeu mais de 100 integrantes de uma facção criminosa. A repórter Estela Freitas tem mais detalhes. A Operação Flashback 2 foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público de Alagoas com o objetivo de desarticular um dos braços do PCC, que atua no Mato Grosso do Sul. O grupo é suspeito de concentrar as ordens dos chamados tribunais do crime, que julgam e punem inimigos e até mesmo membros da própria facção dentro e fora dos presídios. Segundo a polícia, as investigações apontaram que houve um aumento no número de mulheres atuando como líderes da facção. No grupo, elas são chamadas de as damas do crime. Na ação de hoje, 40 delas foram alvos de mandados de prisão. A Operação Flashback já teve uma primeira fase em novembro do ano passado, quando prendeu 81 pessoas por envolvimento com o PCC.
Em Taquara, no Rio Grande do Sul, a polícia cumpriu 44 ordens judiciais contra um grupo que promovia jogos de azar. Os envolvidos são investigados por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Empresas de fachada eram usadas para aquisição de vários imóveis de luxo. O esquema no município já durava 6 décadas. Foram apreendidos R$40 mil em dinheiro na casa de um dos envolvidos. A investigação observou que os apontados ostentavam um alto poder aquisitivo. Os bens de luxo adquiridos não eram compatíveis com os rendimentos declarados por eles. Em Caruaru, Pernambuco, 5 pessoas e um policial foram presos durante a Operação Dubai da Polícia Civil. Segundo as autoridades, a quadrilha sequestrava funcionários de agências bancárias ou familiares deles e cobravam resgate. Dos 8 mandados de prisão, 6 foram cumpridos. Um dos acusados morreu durante a investigação e o outro ainda não foi localizado. O inquérito foi aberto em julho do ano passado, quando houve o sequestro do gerente de um banco na cidade de Carpina, na zona da Mata de Pernambuco. Na cidade de São Paulo, mesmo com a suspensão da greve dos metroviários, muitos moradores que dependem do transporte público tiveram uma terça-feira complicada. Houve atraso na abertura das estações das linhas azul, verde, vermelha e prata. Isso porque, como o cancelamento da paralisação aconteceu depois do fim de uma negociação durante a madrugada, muitos funcionários não foram informados a tempo e chegaram atrasados para a abertura das estações. A situação só foi normalizada por volta das 7h30 da manhã. O corte de 10% nos salários que tinha causado essa possível mobilização aí será compensado para a categoria no prazo de 6 meses. E o Ministério da Educação abriu as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre agora. Então anote aí, o prazo vai até a próxima sexta-feira e o resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Para se inscrever, o candidato tem que ter participado do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ter alcançado a nota média das provas igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado na redação e ter renda familiar mensal aí bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas na página do FIES na internet, que é fies.mec.gov.br. Só anotar aí. USP, Unesp e Unicamp, que são universidades estaduais de São Paulo, divulgaram o calendário agora das provas do vestibular do ano que vem. Então, a Unesp e a Unicamp vão dividir a primeira fase em 2 dias, até para diminuir o número de candidatos e evitar aglomerações. E a boa notícia é que as datas não coincidem, então os candidatos que quiserem poderão aí prestar vestibular para as 3 universidades. As datas foram distribuídas entre os dias 10 de janeiro e 28 de fevereiro. A Câmara dos Deputados em Brasília pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação das buscas feitas nos gabinetes dos deputados Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, conhecido como Paulinho da Força, e da deputada e primeira-dama do Piauí, Rejane Dias, do PT. Os dois foram alvos de operações policiais distintas que investigam supostos esquemas de corrupção. As ações foram determinadas por juízes de primeira instância. No entendimento da Câmara, só a Corte poderia pedir buscas porque os deputados têm foro privilegiado. A Casa pede ainda que todo o material apreendido seja enviado ao STF. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, interrompeu o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Depois de receber o argumento da defesa do governador, Toffoli determinou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro forme uma nova comissão especial para analisar o processo. A decisão estabelece que a escolha dos membros do novo colegiado observe a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares. Em nota, a LERJ informou que vai recorrer e argumenta que o rito estabelecido pela lei está sendo respeitado, assim como a garantia da ampla defesa do governador. Os advogados de Witzel afirmam que é hora de ampliar o diálogo com o parlamento. A partir de agora, você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sábado, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo.
E tem mais, no final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se não é assinante ainda dá tempo. Acesse redtvplus.com.br ou aponte aí a sua câmera do celular para o QR Code na tela. E se já é assinante, parabéns e boa sorte! E fim da novela Gustavo Gomes no Palmeiras. O Verdão anunciou a renovação de contrato com o zagueiro paraguaio até junho de 2024. Gomes, inclusive, já foi liberado no boletim informativo diário da CBF e inscrito para a fase final do Paulistão. Ele reforça o clube, então, já na próxima partida contra o Santo André. Nos últimos dias, os empresários do atleta e o Palmeiras não estavam conseguindo ali chegar a um acordo financeiro, o que foi resolvido finalmente aí na manhã desta terça-feira. A Semana de Vela de Ilhabela, no litoral paulista, é um dos eventos esportivos mais tradicionais do Brasil. E nesse ano a disputa começou de uma forma diferente. Há quase 50 anos, o mar de Ilhabela fica assim, repleto de veleiros. Um verdadeiro espetáculo que acontece uma vez por ano e se tornou referência no esporte. Os principais nomes da vela brasileira e mundial, embarcações clássicas e modernas, eram vistas por lá. Em 2020, não será possível reunir centenas de pessoas. A pandemia da Covid-19 quase tirou o evento do calendário. Mas eu disse quase, porque a competição vai até esta quinta-feira aqui e está sendo realizada de forma virtual. Será bem diferente, mas com o mesmo espírito que eu conclamei a não deixarmos enfraquecer. O espírito da vela. E não deixaremos mesmo. Velejaremos até virtualmente. E nem pense que a regata virtual desanimou os velejadores. A nossa adrenalina e a nossa ansiedade para voltar a competir e voltar ao mar é absurdamente grande. E todos os nossos tripulantes aproveitaram este período para velejar virtualmente. A Semana de Vela Virtual também será um incentivo para quem sempre sonhou em desbravar o mar. Ela é uma ótima ferramenta para ensinar a vela também. É muito intuitiva, você se diverte bastante. Ao todo serão 26 provas online com 76 competidores. Uma outra novidade deste ano são as palestras, também de forma remota, que irão reunir os principais nomes do segmento, como a famosa família Schurman. Quem é fã da modalidade vai poder acompanhar todas as provas pelo site do evento e também pelas redes sociais.